Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came a-tumbling down. Nós, Deus, desça Ele nesta manhã, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esta transformação, por esta vida que agora eu experimento em Ti, Senhor. Obrigado. Obrigado porque somente um Deus maravilhoso poderia dar-nos tudo isso. Um Deus que nos ama como somos e nos ajuda a cada dia a caminhar em direção à Sua vontade, ao Seu querer. Obrigado, Senhor. Venha visitar, venha tocar, Deus. Que as nossas forças sejam elas renovadas em Ti na manhã de hoje. Que a nossa fé seja ela avivada em Ti, Senhor. E com esta fé renovada e avivada, possamos correr a carreira que nos está proposta. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos pelos louvores que a Ti entoamos na manhã de hoje. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue nos inspirando, guiando, dirigindo e preparando nossos corações para a Tua palavra na manhã de hoje. É o que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós darmos início à nossa mensagem, nós queríamos passar para os irmãos um vídeo. E você preste atenção no vídeo porque faz parte da ilustração da nossa mensagem na manhã de hoje.
O Senhor poupou Raabe e toda a sua família, porque ela ajudava os homens de Josué. O Senhor deu a Israel toda a terra que tinha jurado dar aos seus antepassados, e manteve todas as promessas que fizera ao povo de Israel. O vídeo que nós acabamos de assistir agora faz parte de uma passagem bíblica da qual o Senhor promete vitória, dando a Josué a conquista da cidade de Jericó. E nós queremos compartilhar com os irmãos na manhã de hoje, convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia. Josué capítulo 6, versículo 18 diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Oremos. Amado e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós damos-te graça por tua palavra lida na manhã de hoje. E também, somente, Pai, nos colocamos na tua presença para que, através do mover, guiar, dirigir e inspirar o teu Espírito Santo, o Senhor possa falar e ensinar nesta manhã ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra, Senhor. Desagrava nossas mentes, nossos ouvidos, nossos corações, para que, uma vez lançada a semente, ela frutifique em cada um de nós, produzindo, ó Deus, o fruto para o qual o Senhor designou na manhã de hoje. Repreendemos toda a ação do adversário, Deus, tudo aquilo que ele queira criar para roubar a nossa atenção ou impedir que estas sementes sejam nos concedidas para o nosso crescimento espiritual. Mas declaramos, Senhor, a tua bênção e a tua frutificação no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O povo ainda estava celebrando esta grande vitória, a conquista de Jericó. A conquista de Jericó, a princípio, a olhos humanos, era algo impossível. A princípio, a olhos humanos, era algo inadmissível. Eles jamais poderiam pensar, imaginar em conquistar uma cidade que a Bíblia descreve que era altamente fortificada, muralhas intransponíveis. A Bíblia diz que a cidade estava fechada, ninguém entrava, nem tampouco saía. Havia uma ordem estrita, uma ordem dada pelo rei, para que ninguém pudesse nem sair e nem entrar na cidade. E o Senhor chama a Josué e diz a Josué: eu entreguei a Jericó na sua mão. E a Bíblia diz que a partir de então Deus traça um plano. Deus ordena a Josué como ele deveria proceder, ele juntamente com o povo, para a conquista daquela cidade que a princípio, a olhos humanos, seria impossível. Na nossa vida cotidiana, Deus também quer que nós alcancemos vitórias. Deus quer que nós também conquistemos as nossas Jericós. As nossas Jericós hoje não são como aquela do vídeo que acabamos de ver, uma cidade fortificada, altamente fechada, muralhas intransponíveis, mas são coisas que são para a sua vida importantes, são conquistas que são importantes para a sua família, para a vida dos seus filhos, dos seus netos. Conquistas essas que são importantes na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. E assim como Deus determinou uma maneira para que eles pudessem vencer aquela batalha e conquistar Jericó, Deus também tem deixado-nos, através da sua palavra, as ordens prescritas para que nós, ao seguirmos os mandamentos de Deus, possamos alcançar as nossas Jericós, conquistar as nossas vitórias. Fazemos também as nossas celebrações. O povo estava celebrando essa grande conquista porque eles fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Deus chamou a Josué e disse: rodeareis a cidade cada dia uma volta, e no último dia rodeareis 7 vezes, e na última volta, então diga ao povo que grite, e as muralhas cairão, e vós entrareis na cidade
e conquistareis, possuireis a cidade. Então Josué fez exatamente como Deus havia ordenado. Nós vemos nisso que a conquista de Jericó por Josué e o povo de Israel deu-se o quê? Primeiro, a obediência de Jericó, cumprindo cabalmente segundo aquilo que Deus lhe havia ordenado. Ele não fez nada diferente, ele fez exatamente como Deus havia orientado, como Deus havia dito a ele: diga ao povo que rodeia a cidade, não falem nada, em silêncio, mas somente no último dia, após a última volta, aí sim o povo gritará com grande grito, e com um grito forte, e as muralhas cairão. Então nós vemos aí primeiro a obediência. Não há como vencer, não há como conquistar se nós não formos obedientes à Bíblia, à palavra, se nós não nos enquadrarmos nos padrões prescritos por Deus na sua palavra, agora como servos, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Deus deixou para nós um padrão ético, devemos portar-nos como Ele assim nos há determinado, Então nós vemos aí primeiro a obediência. Não há como ter uma vida abençoada, não há como ter uma vida realizada, crescente, não há como ser uma pessoa vencedora, vitoriosa com Deus, se não formos obedientes. A Bíblia diz para nós: o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, Então, não devemos temer a Deus por Ele ser mau, não. Deus é bom, Deus é amor, mas devemos temer em não desapontá-lo, em não magoá-lo, em não feri-lo, em não entristecê-lo, em não fazermos coisas que certamente ele não vai agradar-se, Então nós vemos que a obediência de Josué foi algo que marcou essa vitória. A segunda coisa, nós vemos o que? A determinação. Não há como se conquistar algo se não for alguém determinado, perseverante, alguém que realmente foque em um alvo, em um objetivo, e percorra o caminho para chegar a esse objetivo, Então eu tenho, por exemplo, aqui 2 exemplos maravilhosos. Meu filho que está no Brasil, o Igor, lá atrás traduzindo a mensagem, Eles puseram um alvo nas suas vidas: irem a uma universidade, estudarem, dedicarem-se para chegar a ser alguém, se formarem, e hoje estão aí formados, celebrando essa grande conquista, essa grande vitória, para serem ótimos profissionais, pessoas bem-sucedidas, que certamente serão, para darem uma boa vida, um bom conforto para as suas famílias, e também não só isso, para alegrar o nosso coração como pais, amém? Porque nós também ficamos felizes, alegres e celebramos junto com eles essa conquista, Porque houve determinação. Se você conversar com ele, como conversar com Rafael ou qualquer outro que viveu essa experiência, você vai ouvir deles que houve momento em que as coisas ficaram difíceis. Houve momento onde houve até mesmo o pensamento de desistir, de parar, de abrir mão, Mas eles não, eles foram perseverantes. Eles foram determinados, eles pagaram o preço, foram até o fim, e por ir até o fim, celebraram com a vitória, a conquista, Então nós vemos aqui a determinação de Josué, como diz aqui no capítulo 6, no versículo 16. Olha o que diz aqui a palavra, no capítulo 6, versículo 16. Sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então, quando eles tocam as trombetas e o povo começa a gritar, Deus manifesta o seu poder, e as muralhas caem por terra. As muralhas não caíram por causa do som das trombetas ou por causa do grito daquele povo, não. Caiu por causa da obediência, da submissão, da determinação, do desejo de Josué como líder, incutir no coração daquele povo em fazer exatamente como Deus havia determinado. E como eles cumpriram com todos os requisitos que Deus havia lhe ordenado, então eles alcançaram essa grande vitória, venceram, conquistaram, entraram em Jericó, possuíram a cidade, Tudo foi tomado por eles, por essa grande vitória que Deus havia dado a eles. Mas por que isso? Porque houve essa determinação, porque houve essa obediência. Mas o que mais chama-nos a atenção não é somente a vitória de Josué com o povo de Israel, conquistando essa cidade.
Nós vemos que antes, mesmo estando ainda eles em uma grande comemoração com a conquista de Jericó, eles vão agora para uma outra conquista, uma outra batalha. Uma cidadezinha ainda bem pequena, uma cidade muito menor do que era a cidade de Jericó, não tanto com devida importância, era uma cidadezinha chamada Cidade de Ai. E quando eles foram espiar a cidade e ver como era a cidade, eles voltaram a Jericó e a Josué e disseram a ele: Josué, não precisa mandar tantas pessoas assim, vamos apenas com um pequeno grupo de homens e certamente venceremos essa batalha e conquistaremos essa cidade. Só que as coisas não aconteceram como eles haviam previsto. No meio desse confronto, houve uma amarga derrota. Eles foram sumariamente derrotados, vencidos pelos habitantes de Ai. Eles fugiram e foram totalmente vencidos. E isso correu por toda aquela região. E Josué, quando então soube da derrota deles diante da cidade de Ai, diz a Bíblia que foi tomado de um sentimento de profunda indignação. Então, estando eles ainda sob a comemoração da vitória sobre Jericó, eles sofrem uma grande derrota. Eu gostaria de chamar você a atenção lá no capítulo 7, versículo 4, veja o que diz assim. Diz assim, no capítulo 7 de Josué, versículo 4, diz assim: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Veja só, eles haviam acabado de ter uma grande vitória, uma grande conquista, estavam ainda no sabor da celebração, havia uma outra cidade por conquistar. Eles foram lá espiar a cidade, trouxeram informações a Josué e disseram: olha, não necessita aí um exército tão numeroso, vamos apenas alguns e vamos conquistar a cidade. Mas para a surpresa deles, eles foram sumariamente derrotados. E quando essa notícia chegou a Josué, Josué foi tomado de indignação. Essa indignação, muitas das vezes, ela vem aos nossos corações nos dias atuais. Quando nós nos questionamos a nós mesmos, quando nós questionamos a maneira com que as coisas caminham, andam, e muitas das vezes nos fazemos perguntas. A Bíblia diz que a indignação de Josué foi tão grande, tão profunda, que ele rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza, que era um sinal tremendo, de grande humilhação, indignação, né? E a pergunta é: por que a indignação de Josué? Por que a derrota contra a cidade de Ai? Se eles haviam vencido de uma forma tão tremenda, né, o confronto com a cidade de Jericó, por que agora estavam sendo derrotados? Por que agora estavam sendo expulsos, banidos, né, corridos, né, diante desse confronto com a cidade de Ai, né? E a Bíblia diz para nós que eles então foram derrotados. E quando então Josué, tomado de indignação, diz aqui no versículo 7, capítulo 7, versículo 6, diz assim, capítulo 7, versículo 6, a indignação de Josué diz assim: então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Ou seja, eles ficaram tão indignados, não entendendo a razão, não entendendo o porquê daquela derrota. Porque se Deus havia dado grande vitória a eles anteriormente, por que agora o estava abandonando? Por que agora estava deixando à mercê dos seus adversários? Na nossa vida também, às vezes, muitas das vezes, nós não entendemos a razão pela qual algumas coisas não acontecem como nós havíamos planejado, como nós queríamos que fosse. E quando nós começamos a nos questionar e sondar o nosso coração e colocar diante dos olhos de Deus, Deus vai falar ao nosso ser, Deus vai revelar ao nosso coração, como fez com Josué. Deus não deixou Josué sem saber a razão. Ele não deixou Josué indignado para o tempo todo, não. Ele mostrou, ele revelou a razão da derrota do povo. Assim também na nossa vida, muitas das vezes, é necessário que Deus mostre, é necessário que Deus revele, é necessário que Deus faça nos ver, né, o que realmente está em nossa vida, no nosso ser,
na nossa família ou na nossa casa, que muitas das vezes impede ou entristece o coração de Deus. E muitas das vezes nós estamos padecendo em algumas áreas, em algumas situações, não conseguimos vencer determinadas situações. Por quê? Porque de repente há coisas que precisam serem arrancadas, mudadas, retiradas, né? E quando a Bíblia diz que Josué ficou totalmente indignado e foi à presença de Deus, Deus revelou a ele o que havia ocorrido. E o que havia ocorrido era exatamente aquilo que a palavra os advertiu no versículo que nós lemos, lá no capítulo 6, versículo 18. Olha como Deus é tremendo. Deus advertiu-os antes que isso vier a ocorrer. Ele diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Deus havia advertido: olha, tudo que está nesta cidade é amaldiçoado. Não tomeis para vós outros, para que não tome das coisas condenadas. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Deus ha requerido da sua igreja, Deus ha requerido do seu povo uma vida que nós devamos andar em santidade, devemos andar na presença do Senhor, abstendo-nos de tudo o que possa contaminar ou denegrir a nossa relação com Deus, né? E assim como na cidade de Jericó, nós estamos hoje no mundo, e a Bíblia diz claramente que o mundo jaz no maligno. E há muitas coisas nesse mundo que nos contaminam, ainda que essa contaminação não seja uma ferida, não seja uma dor no corpo ou na sua carne, mas é algo que contamina a nossa relação com Deus. É algo que está enchendo a nossa vida de coisas que não deveriam. Se você hoje dentro da sua casa liga a sua televisão, quanta coisa imoral, quanta coisa obscena, quanta coisa de conceitos pejorativos estão entrando dentro de milhares de lares, assolando várias famílias. Você vê uma televisão, você assiste uma novela, o que a novela está ensinando? Está ensinando a mentir, está ensinando a trair, o marido ser trair a esposa trair o marido, está ensinando a maquinação do mal. As pessoas estão ali articulando, maquinando o mal contra uma outra pessoa, estão ali incitando o quê? A violência, a corrupção, né? Você liga o noticiário e você vê pessoas que hoje estão em posição de liderança de uma nação e que deveriam ser exemplo para a nação, são motivo de escândalo. Estão envolvidos em escândalo, estão envolvidos em corrupções, estão envolvidos em tantas coisas ruins. E querendo ou não, essas coisas condenadas, essas coisas contaminadas estão sendo absorvidas, né? Muitas das vezes você liga o seu computador e muitas das vezes a pessoa pode se tornar uma pessoa promíscua virtualmente, né? Ela não vai lá no local da prostituição, mas ela consegue prostituir-se dentro da sua própria casa. Por quê? Os sites pornográficos, né? As coisas que existem por aí, né? Então há muitas coisas que são hoje como que comparadas às coisas condenadas, às coisas contaminadas que estão aí nesse mundo. E nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, e querendo ou não, a igreja está sendo assolada, a igreja está sendo bombardeada dia após dia, e isso traz um sentimento no coração de muitas pessoas que acabam se colocando num padrão do mundo. Ah, mas isso não tem problema, isso não faz mal algum, isso não vai me afetar, não é verdade? Mas acontece que de pouco a pouco, sem que você perceba, o inimigo vai botando um grãozinho hoje, um outro grãozinho amanhã. É como pôr o grão de areia em uma engrenagem. Os primeiros ela vai moer, daqui a pouco serão tantos que a engrenagem vai emperrar, ela não se move mais. Na vida espiritual não é diferente. Nós estamos vendo que hoje nos meios de comunicação, seja na televisão, seja através de um programa de televisão, seja através de uma novela, de um filme, de um noticiário, seja o que for, há sempre coisas que estão indo de encontro à família.
que estão indo de encontro à minha e à sua vida. Coisas essas que estão torpedeando, estão minando tudo aquilo que nós aprendemos que devemos ter uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de buscar de Deus, uma vida de ouvir a voz de Deus. Quando nós saímos e vamos para dentro dos nossos lares, essas coisas desaparecem, porque você começa ocupando-se com outras coisas. E coisas essas que não acrescentam, que não somam, que não abençoam, que não edificam a sua vida e nem faz crescer a sua relação com Deus. E muitas das vezes nós estamos vivendo como o povo lá naquela época. E você vê que essa contaminação foi devido ao quê? Devido à ação de apenas uma só pessoa. Aí você pode pensar, mas uma só pessoa faz a diferença? Faz a diferença. Uma só pessoa envolvida em coisas contaminadas traz a contaminação para dentro do arraial. Essa foi a razão pela qual eles não venceram a batalha, e não venceram por causa de um homem chamado Acã, que ao passar e ver o ouro, a prata e as capas babilônicas, e as capas que estavam ali, ele viu ali o ouro, viu a prata e todas as coisas, como diz aqui no versículo que Deus diz assim: porém toda a prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados, irão para o tesouro. Então Deus já havia falado sobre isso, e ele então, a Bíblia diz que ele toma dessas coisas, né? Ele toma dessas coisas, leva para dentro do arraial, põe dentro da sua tenda, cava um buraco e esconde as coisas ali, né? E muitas das vezes nós estamos levando essas coisas contaminadas para o seio dos nossos lares, para dentro do convívio de nossas famílias, e muitas das vezes, sem que você perceba, você está permitindo que essas coisas cresçam, ou seja, e depois nós até ficamos surpresos quando deparamos com certas atitudes, né? Atitudes essas que muitas das vezes envolvem o marido e a esposa, envolvem os filhos, né? Por quê? Porque muitas das vezes essas coisas contaminadas começam a terem lugar no nosso coração, terem lugar na nossa vida, e sem que a gente perceba, a gente começa a ser coberto como se fosse uma capa de insensibilidade, né? Parece que essas coisas a princípio incomodam, mas com o tempo deixam de nos incomodar. Então você já não se sente tão incomodado quando você vê ou quando você ouve alguma coisa, porque você começa a pensar como as pessoas do mundo. Isso não tem problema algum, isso não faz mal nenhum, não corro risco, não corro perigo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer comigo. Aconteceu com fulano, porque fulano é fraco, mas comigo não vai acontecer. É um erro, né? Então a Bíblia diz o que para nós? Ensina o que? Fugir da aparência do mal, né? Então, irmão, tudo aquilo que possa nos contaminar, abra mão. Temos que ser hoje como foi lá, né, Daniel no reino de Nabucodonosor, na Babilônia. Decidiu não se contaminar com as sinas e iguarias da mesa do rei. E olha que ele não estava numa posição favorável, pelo contrário, tudo era contra ele. Estava numa nação promíscua, afastado de todos os seus familiares, de tudo aquilo que ele havia ouvido, aprendido e vivido, e no meio de uma corrupção espiritual tremenda, onde serviam a muitos deuses, né? E nós estamos hoje na mesma condição. Nós estamos no mundo. O mundo hoje representa a Babilônia moderna. Você tem tudo para todo gosto, né? Você tem tudo para todo gosto. E muitas das vezes essas coisas querem atrair a nossa atenção. Por quê? Porque a igreja não deve ser consumidora dessas coisas. Mas como é uma facção no mercado, precisando ser também alcançada para o consumo deles, essas coisas começam a estender os seus tentáculos para tentar agarrar e absorver alguns, para levá-los por esses caminhos. Mas há que ter em nós uma decisão, como teve Daniel: não me deixarei contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. Amém? Amém. E assim que tem que ser, irmão, não é diferente. Há que ser obediente a Deus. Deus traçou, o que diz a palavra para nós: sede santos como o vosso Deus é santo. Pastor, então ser santo é ser careta? Não é isso.
é ser quadrado, antiquado, né? É não ser moderno, não. Você pode sair com a sua família, fazer um passeio maravilhoso, curtir o seu momento com a sua família, sem nenhum problema. Há muitas opções de lazer, de diversão, de forma saudável. Amém? Amém. Você não está proibido, não. Pelo contrário, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Somos livres em Jesus Cristo. Mas Paulo, escrevendo sobre essa liberdade, ele adverte o seguinte: mas não useis dessa liberdade para voltar da ocasião à carne. Amém? Ser livre é bom, mais do que ser livre é saber respeitar os limites da nossa liberdade. Você não vai ter um 007 24 horas atrás de você para ver o que você faz, né? Olhando você na escola, no trabalho, nos seus amigos, lá na esquina. Não vai. Mas a Bíblia diz: mas eis que os olhos de Deus passeiam e percorrem toda a terra em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, Paulo escrevendo outra, ele diz: vede prudentemente como andais. Andai de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, andar de modo digno, o que quer dizer isso? Irmão, querendo você ou não, entenda isso de uma vez por todas. Querendo eu, você ou não, pesa sobre nós o compromisso e a responsabilidade de zelar pelo testemunho pessoal para que Jesus seja glorificado. Querendo você ou não, pesa sobre nós o compromisso. Isso é um compromisso pessoal, é você com Deus. Você vai refletir Jesus a outras pessoas. E cuidado com o tipo de Jesus e evangelho que você reflete, né? Porque há muitos aí que não devem ser tomados como exemplo, né? Então, é como os nossos líderes, lamentavelmente, né? Aqueles que deveriam ser exemplo para os nossos filhos. Poxa, quando crescer eu vou estudar, vou aprender idioma, quero ser um senador da república, quero ser um deputado federal, estadual. E quando as crianças olham aquilo, mas para quê? O meu nome está em manchetes escandalosas, né? Aqueles que deveriam ser o exemplo estão sendo motivo de vergonha, né? E no mundo evangélico, no meio cristão, esse meio que tem crescido a cada dia mais, e muitas das vezes um crescimento desordenado, sem estruturação. A pior coisa que tem é o crescimento sem estruturação, desordenado, sem base, né? As pessoas entram e acham que podem fazer o que querem, e não é assim. A Bíblia diz claramente, queridos, há dois caminhos a ser percorrido, um estreito e outro largo, né? E lamentavelmente a Bíblia diz: e há muitos que entram pelo caminho espaçoso. Irmão, servir a Jesus não é fácil, não é. Por isso ele disse, ele não mentiu para ninguém, porque ele diz: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Negar é saber o quê? Que em muitos momentos eu vou ter que renunciar em favor do meu Deus. Amém. Renunciar mesmo. Tomar a cruz significa que, como ele pagou um preço por nós, nós pagaremos um preço também para honrá-lo. Amém? É um preço, né? Então, irmãos, é isso. E isso foi o que aconteceu. Acã não vigiou, ou se vigiou, ou creio que não vigiou, porque ele sentiu-se tentado, porque ele diz, a Bíblia diz aqui, que ele viu aquilo, o ouro, a prata, e tomou para ele, e levou para dentro da sua casa. A contaminação foi dentro, primeiro, da sua família. Primeiro para dentro da sua casa, a sua família, a sua tenda. A tenda representava a família, a casa, o lugar onde a família habitava, né? E depois para todos o arraial, né? Então, cuidado, muitas das vezes essa contaminação vai para dentro dos nossos lares, para dentro de nossas famílias, e acaba atingindo-nos de uma forma tremenda, e resultando em circunstâncias das quais nós vamos ficar indignados, e vamos dizer: Senhor, mas por quê? Por quê? Né? Por quê? A razão dessa derrota. Tu não foste conosco, não fomos tão bem sucedidos contra a cidade de Jericó, por que fomos agora derrotados?
contra a cidade de Ai. Aí Deus, que não nos deixa nada sem que seja revelado, ele vai e fala a Josué, respondendo o questionamento de Josué. Lá no capítulo 7, versículo 11, Deus responde a Josué dessa maneira: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas contaminadas e furtaram, dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Deus responde a Josué na lata, né? Dizendo assim: olha, Josué, sabe por quê? O povo pecou. Mas como, Senhor, que o povo pecou? Não somente pecou, mas como violou a minha aliança. Que aliança é essa? Aliança lá no versículo 18: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Eles romperam a aliança, né? Romperam, diz aqui, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei. Ele diz assim: aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram, por quê? Por que furtaram? A quem pertencia a prata, o ouro, o bronze, o ferro? A quem? A Deus. Deus havia dito: olha, todo ouro, prata, ferro, bronze que estiver na cidade, vão para o tesouro do Senhor. Acã roubou, ele furtou, tomou aquilo que não era dele, né? Roubou, né? Ele diz assim: e até debaixo da sua bagagem puseram. Ou seja, Deus disse: olha, está escondido lá dentro da tenda, né? E querendo ou não, irmãos, eu respeito a sua descendência, eu respeito seus familiares, mas muitas das vezes há muitas pessoas que vêm de uma família católica tradicional e por aí afora. Aí você tem o santo não sei das quantas, o santinho não sei de que lá, e você recebeu um monte de coisa que a vovó deu, a mamãe, a tataravó, não sei o que, e você hoje se converteu, você está em Cristo. E a Bíblia diz que agora em Cristo todas as coisas velhas são passadas, que tudo se faz novo. E a palavra diz: não adoreis a imagens, nem a semelhança do que está na terra, abaixo da terra, no profundo das águas ou acima do céu. Não adoreis imagem. E muitas das vezes as pessoas têm lá, né? Às vezes até de uma maneira, quem sabe, inconsciente, às vezes até de uma maneira sem nenhuma maldade, guardam aquilo lá porque deram para ela, né? E alguém deu para você uma imagem, né? Alguém deu para você a foto de um santinho que você carrega na carteira, por onde quer que você vá, né? Uma fitinha lá do Nosso Senhor do Bonfim, né? E por aí vai, né? Às vezes você conheceu alguém. Eu tive uma pessoa na igreja lá no Brasil que ela dizia assim: pastor, eu não sei o que acontece, eu entro no meu quarto, não consigo dormir, é pesadelo, é sono perturbado, tal, não sei o que, é uma confusão tremenda. E um dia nós fomos fazer um culto na casa dessa pessoa, e lá no culto nós oramos e pedimos: Senhor, revela a essa hoje serva de Deus o que há dentro dessa casa que está tirando o sono dela. E no meio da oração, no final do culto, a gente já estava lá celebrando, comendo aquele bolinho, né? Aquele cafezinho, como todo final de culto de crente, né? Aquela comidinha gostosa. E de repente ela deu um pulo assim, um grito: lembrei! Lembrou de quê? Será que faltou alguma coisa que ela não botou na mesa? Mas ela lembrou que há muitos anos atrás, antes dela se haver convertido ao Senhor, ela tinha uma amiga que era kardecista, o famoso espiritismo cristão, né? E essa pessoa deu um livro para ela sobre kardecismo, que falava sobre reencarnação e todas essas coisas. E ela tinha esse livro guardado dentro do seu guarda-roupa, e ela já nem se lembrava mais disso. E ela pegou o livro, botou lá fora e sentou fogo nele. Acabou a perturbação, meu irmão. Foi embora, entendeu? Então você vê que são pequenas coisas que vêm de uma situação de condenação, mas que muitas das vezes pode estar dentro da casa de um de nós. Alguma imagem, alguma coisa, algum presente. De repente, tem pessoas às vezes que te dão um presente assim, que você olha assim, né? Fica meio estranho esse negócio, né?
Então, eu sei que é cultura, eu entendo tudo isso, eu sei que é cultura, mas olha, eu não gosto de nada de negócio de carranca, eu não gosto de nada de negócio de feio de pau preto, aquele boneco, eu não gosto. Eu sei que é cultura, pastor, mas isso é a cultura deles, é a maneira. Tá bom, então fica lá para eles, eu não quero. Aquelas caras feias, aqueles beição, aqueles... Olha, não me dá esse negócio não. Né? Eu não gosto dessas coisas. Né? Então, inconscientemente, né, pode ser que de repente esse troço teve lá, participou lá de um ritual, participou lá de uma oferta que fizeram, uma entrega, uma entidade qualquer, sei lá. E de repente essa coisa foi lá para dentro da casa da gente e está ali, né, como uma barreira. Então muitas das vezes é necessário a gente dar uma limpeza, uma vasculhada. Agora, por favor, se o dia que você for limpar, não pegue e dê para os outros, porque o que não é bom para você não serve para os outros, amém? Ah, pastor, vou fazer um garage céu. Não faça isso, você vai jogar maldição para a vida do outro, né? Taca fogo, meu irmão, aleluia, glória a Deus, né? Uma vez nós fomos na casa de uma espírita recém-convertida ao Senhor lá no Brasil, né? E chegamos, mas tinha tanta roupa, aquelas saia rodada, branca, tinha guia, imagem, tinha tanta bugiganga. Nós levamos lá para o pátio da igreja, botamos o álcool em cima, depois de haver orado, né? Várias pessoas oramos, e botamos a álcool e tacamos fogo, mas dava cada estouro aquele negócio, mas dava aquelas imagens quando elas rompiam, mas davam cada estouro. E foi uma limpeza. Então limpar é assim, é você pegar toda essa bugigangada que não serve de nada e jogar fora, porque às vezes inconscientemente você às vezes até esqueceu, não lembra, não sabe, não maldou, alguém deu aquilo para você, você levou e o negócio está lá dentro da tenda, né? Então tem que ser removido. É o que diz aqui a palavra do Senhor orientando a Josué. Ele diz assim no versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus é claro, irmão. Deus é amor, mas é justiça, amém? Deus não pode ir de encontro à sua própria palavra. É igual uma vez lá, uma irmã me chegou para mim no final do culto e disse assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá olhar pelo empreendimento do meu filho. Eu pensei: ô irmã, que bom, que Deus está abençoando, está prosperando, ele tem um empreendimento. O que a senhora quer que eu vá orar? Por quê? Aí eu quero que o senhor vá orar pelo bar. Eu falei: bar? Está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Eu vou orar por bar como? Como é que eu vou orar pedindo para Deus abençoar algo que está destruindo a vida dos outros? Né? Eu não posso fazer isso, irmã, lamentavelmente. Irmã, manda ele vender esse bar, que Deus vai dar um trabalho digno para ele, amém? Eu falei isso: irmã, manda ele vender esse bar, que Deus vai abrir as portas de um trabalho digno para ele. Agora bar, eu não vou lá orar por bar de jeito e maneira, né? Então, irmão, são umas coisas assim, e se você não estiver atento, é pego no laço, e depois que você disse que vai, e aí, como é que vai dizer que não vai, né? É complicado. Olha, aqui não é tanto, mas no Brasil as igrejas são grandes. Quando acaba o culto, o pessoal vem aí, quer oração, quer falar problema, não sei o quê. E às vezes a gente já sai do culto atordoado, cansado, porque o pastor lá é igual bombril, 1001 utilidade. O pastor faz 4 cultos por semana, dirige a juventude no sábado, aconselhamento na quarta noite, e depois de 2 cultos no domingo, um de manhã e um à noite, ele está exausto. Eu chegava domingo, quando terminava o culto de domingo à noite, às vezes eu estava com dor nas costas, meus pulmões estavam doendo, de tanto que eu cantei, falei, preguei e tudo mais. E aí as pessoas veem, e de repente alguém vem com um negócio desse, e você já está tão cansado, que vai ver, você não percebe e promete a pessoa: não, irmão, vou lá. E vai nada. Aí depois você reflete e: opa, não posso, né? Então tem que ter um cuidado tremendo, né? Na nossa vida é a mesma coisa. De repente é um colega de trabalho, de repente é uma pessoa da família, que às vezes a pessoa não serve ao Deus que você serve, não anda em espírito como nós andamos, né? A Bíblia diz que agora andamos em Cristo, em espírito e em verdade, amém? Aleluia, como adoradores do Senhor, amém? Andamos na presença de Deus. Então há coisas que não nos convém, e muitas das vezes nós fazemos isso. E foi o que disse o Senhor a Josué: olha, porquanto não poderei resistir aos vossos inimigos, e nem tampouco eu serei convosco.
Eles poderiam dizer, mas a arca do Senhor está com a gente. A arca do Senhor é o que nós temos que identifica a tua presença com a gente. Mas os filhos de Eli também pegaram a arca do Senhor, foram para a batalha contra os filisteus e foram derrotados com arca e tudo, né? E muitas vezes a pessoa diz assim, não, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É assim, se ele estiver, amém? Abre teu olho, cuidado, né? A maior mas se ele tiver, às vezes ele já deu no pé e você nem sabe, né? Já se foi, né? Então, muito cuidado. Então, irmão, cuidado, porque nós estamos vivendo hoje, né, numa época em que a igreja, a única coisa que tem para ser bombardeada na terra é a igreja. Hello? Pensa nisso. O mundo já está bombardeado, o mundo já está lá, no perigo lá, né? Mas a igreja não. A igreja é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. Através de você, outras pessoas chegam a Cristo. Do seu testemunho, a sua fé, a sua obediência, a sua submissão, né? Você fala do amor de Deus a outras pessoas. Então você é uma bomba atômica do reino de Deus no meio desse mundo. E o diabo está doido para desativar você, né? Deixar você lá quietinho, né? E muitas das vezes ele começa com coisinhas pequenas para quê? Para esfriar. Aí você esfria na fé. Aí você já não ora, você já não lê a Bíblia, você já não vem à igreja. Você é o crente turista, né? Só vem à igreja quando tem evento, né? Não pode, irmão. Brasa que fica afastada do fogo apaga. Isso é mais do que claro, né? Crente tem que estar na igreja. Lugar de crente é na igreja. É na igreja. Não tem outro lugar para o crente estar senão na igreja. Tem que estar, meu irmão. Eu fico abismado, às vezes me dá vontade de rasgar-me todo, assim como Daniel, o Josué se rasgou. Eu fico assim, meu Deus, o que acontece? A gente procura estar na presença de Deus, a gente ora, a gente jejua, a gente consagra, a gente estuda a palavra, prepara o sermão, prega para a igreja, e parece que esse povo, acho que eu estou falando em outra língua, não é possível. Por que esse povo não muda? Por que essas pessoas não crescem? E você começa numa indignação tremenda. E tem hora que dá vontade de se rasgar, assim como Josué rasgou, né? E a gente às vezes não entende. Mas Deus vai revelando pouco a pouco, né? Amém. Porque há coisas contaminadas dentro do arraial, né? E se Deus revela, como? E muitas das vezes a gente fica assim indagando, perguntando, mas Senhor, só há duas maneiras. Ou a igreja cresce lentamente, edificada sobre a rocha, que é Cristo, com o conhecimento da palavra, ou ela incha de pessoas convencidas que não se converteram a Cristo. E o pastor faz vista grossa, não quer saber de não, eu quero a igreja cheia, não importa como esteja. Olha, lamentavelmente o meu ponto de vista não é esse. Eu entro com 6 no céu, mas não levo 1000 para o inferno. Amém? Amém? Quem me conhece já sabe. Lá no Brasil, volta e meia eu lembrava a igreja disso, né? Vocês aqui não estão servindo a mim, você serve a Jesus. O dia que eu for embora, vocês ficam aí. Amém. Ficou todo mundo, não sei se ficaram com medo, mas ficou. Amém? O povo tem que ser ensinado a servir a Jesus, a crer a Cristo, né? Que negócio é esse de pastor querendo ser o ídolo, querendo ser imagem, estrela? Estrela aqui é Jesus. Amém. E mais ninguém. Ele é a estrela principal e única, né? E muitas das vezes, irmão, é necessário a gente chegar e dizer, Senhor, o que está havendo, né? Então Deus respondeu, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Por quê? Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Então, irmão, há que eliminar. Não há como esconder. A Campo, quem sabe, pensou, não, está escondidinho, né? E às vezes, às vezes no sentido espiritual é a mesma coisa. Pensamos como a Cã, não, está escondido no fundo da tenda. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vai tocar. Opa, há um Deus lá em cima que viu. Aí, olha o que diz aqui a palavra. Versículo 13. Dispõe-te, dizendo o Senhor a Josué, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E olha aqui, tarefa dura para Josué, como líder. Deus orientou, ele foi colocando as famílias, até que então chegou em Acã.
E quando chegou em Acã, ele acabou confessando. Capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz Acã no versículo 21 de capítulo 7. Ele diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Amém? Ele confessou. Mas ele ter confessado não era só o suficiente. Agora, naquela época, o negócio era mais difícil, né? Acã teve que ser posto para fora do arraial. Que tarefa dura. Agora, como líder, Josué ordenar que fosse apedrejado até a morte. Querido, hoje nós não temos isso. Hoje nós temos o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Você hoje não vai ser apedrejado, não vai ser envergonhado em público, não. No seu secreto com Deus, você ora, arrependa-se, faça a tua confissão e disponha-se a limpar o teu arraial. Disponha-se a limpar o teu arraial. Eu passei há muitos anos, logo assim que eu cheguei aqui no Texas, eu passei uma situação de constrangimento tremendo. Ainda bem que o irmão era um irmão maduro e entendeu isso. Eu comprei um computador de uma pessoa. Levei para minha casa e comecei a utilizá-lo normalmente, né? Até que então um dia o computador deu um problema. Eu peguei o computador, levei para um irmão para ele consertar. Quando ele abriu o computador, ele me chamou no telefone: pastor, o senhor sabe o que tem dentro desse computador? Eu falei: rapaz, eu não sei não tenho nem ideia, porque eu só vou aí para ver e-mail, passar e-mail, ver uma coisinha ou outra, eu nem entendo muito desse negócio não. Pastor, esse computador está infectado de pornografia. Opa! E agora? Olha o que passa, como é que o diabo é tremendo, né? Imagina se esse cara começa a pensar que a pornografia fui eu que acessei. Misericórdia. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, eu não entendo nada disso. Eu comprei, eu nem disse de quem eu comprei o computador, porque senão ia ser evidente. E olha, e era um cristão também, solteiro. Irmão, ou você casa, ou se ficar solteiro, vira nu. Amém? Não tem esse negócio de solteiro pulando de galho em galho, não. Isso é errado, né? O cara vem e não quer casar para ter família e fica por aí dando tiro pro alto aí, né? Então não entra nessa. Então a pessoa era cristã, né? E quando eu olhei, eu falei: meu Deus, misericórdia. Não, pastor, fica tranquilo. Eu vou deletar, eu vou limpar, eu vou apagar, eu vou acabar com isso, né? Mas que situação, meu irmão, que você fica, né? Que situação constrangedora você fica. E muitas das vezes essas coisas estão lá, você não sabe, né? Estava lá toda a contaminação dentro do arraial, você não sabe. Até o momento em que dá um problema, você tem que ir lá levar e deletar, acabar, subir com tudo aquilo, né? Então, irmão, cuidado. Então foi o que o Senhor disse para Josué. Ele pôs as famílias como Deus ordenou. Acã veio e confessou. Que nessa manhã possamos fazer o mesmo diante de Deus. Dizer: Senhor, realmente eu pequei, realmente eu falhei, eu fui fraco. Acã demonstra aqui uma fraqueza. Ele diz assim: quando eu vi, né, tudo aquilo que consuma-se uma ação, parte do princípio de ver, né? Você olha lá no jardim do Éden, viu a mulher que o fruto era bom, agradável e desejável para dar entendimento, né? Tudo aquilo que acaba consumando uma ação vem primeiramente de ver, né? Você vê, aquilo vai ser transmitido para o seu cérebro, ele processa e manda as informações para onde quer direito, né? Então, diz aqui: quando eu vi entre os despojos uma boa, olha só, ele percebeu que era boa, capa babilônica, né? 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, né? A cobiça, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, né? E a prata por baixo. E nessa manhã, diante dos olhos de Deus, eu e você saímos daqui com esse compromisso: Senhor, Tu que me sondas e me conheces, sonda meu coração, Deus. Sonda minha casa, minha família, Senhor.
Se porventura há algo, Deus, que eu tenho dentro da minha casa, se há algo que eu conservo comigo, que é parte de um tempo de que eu não te conhecia, que eu não servia a ti, alguém me deu como presente, Senhor, e essa coisa está lá e não é bom, não é agradável, tu não aceitas isso, Senhor, me revela, me mostra. Assim como tu mostraste aquela serva lá no Brasil, aquele livro do kardecismo dentro do seu guarda-roupa, me lembra, faz-me ver, para que eu tome toda essa contaminação e decida acabar com tudo, Senhor. Eu quero, Senhor, realmente ter uma vida de compromisso contigo. Eu quero realmente, Senhor, servir a ti com toda a inteireza do meu coração. Aleluia. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. E que você saia daqui com esse desejo. Um desejo de uma vida santa, uma vida reta. Uma vida em que não permita que nada que a Babilônia ofereça hoje venha fazer parte da tua mesa. Viva na presença do Senhor, que mesmo vivendo uma vida simples, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, você vai crescer espiritualmente. Ó Deus, muitas das vezes nós não sabemos as razões nem os motivos pelos quais tu nos entrega de uma maneira tão clara uma palavra, Deus. Mas se tu faz isso, Pai, é porque tu cuidas da tua igreja, do teu povo, Deus. Tu nos ama tanto que quer levar-nos ao arrependimento e à confissão, onde hoje nós não seremos expostos como Acã foi exposto diante de todo o arraial. Hoje nós não seremos apedrejados como ele foi, mas nós seremos acolhidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Tu perdoarás os nossos pecados, sararás nossas feridas, renovarás nossas forças, e com forças agora renovadas em ti, eu vou assumir um compromisso de andar fielmente contigo, Pai. Quem sabe, talvez como Acã, houve um momento em que eu fraquejei, houve um momento em que eu descuidei, houve um momento em que eu cobicei e tomei essas coisas contaminadas, que em nada me fizeram crescer, pelo contrário, me fizeram sentir-me mal ante os teus olhos que são santos. Por isso nessa manhã eu quero pedir-te perdão, Deus. Perdoa-me, Senhor, por tudo isso, Deus. Perdoa-me, Pai, pelos momentos às vezes que passamos diante de coisas que contaminam, Deus, que não edificam nem somam as nossas vidas, pelo contrário, nos diminui ante a tua presença. Mas nessa manhã, Senhor, como igreja lavada e remida de Cristo Jesus, eu quero confessar como Acã o meu pecado e quero suplicar a tua misericórdia, Deus. Me perdoa, Senhor, me ajuda, porque eu sei, Senhor, que é uma área vulnerável, uma área fragilizada, mas eu peço a tua fortaleza nessa área, Deus. Porque o diabo, ele conhece o nosso ponto fraco, ele sabe onde catucar a nossa ferida, Senhor. Mas nesta manhã eu te peço, Deus, não permita mais que isso aconteça, Senhor. E se vier a ocorrer, dá-me força necessária para resistir, como a tua palavra diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus e ele fugirá de vós. Eu quero ter a minha vida sujeita a ti, Senhor, a tua palavra, o teu ensino, para que ele, todas as vezes que trame contra a minha vida, fuja diante da tua presença. Por este dia, por esse momento em que nós podemos chegar e ouvir a tua palavra, e ainda que seja uma palavra de correção, mas a Bíblia diz: Deus corrige ao filho a quem ama. Se somos corrigidos é porque tu nos ama, Pai, porque se tu não nos amasse, deixaria-nos perder por um todo. Obrigado, Senhor, pela tua correção nesta manhã, Deus, pelo teu perdão, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.